Foi algo que aconteceu na hora e eu pensei, cara, isso aqui funciona. E encontramos uma solução para aquilo, sem olhar para o maldito vermelhinho. E eu pensei, vou aplicar isso nos meus projetos. E comecei a aplicar, preparar por nível, verificar as responsabilidades. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a partir disso, eu comecei a ter uma visão diferente de como funciona a estrutura. Comecei a ter uma visão diferente do que mexer na estrutura. Tem noção que, às vezes, para passar um elemento, eu diminuo a seção de outro elemento? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Estruturalcast, o podcast da engenharia. Aqui onde nós trazemos assuntos para você dominar a engenharia estrutural. Eu sou Helena Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. E o assunto de hoje é como resolver um projeto estrutural através da análise estrutural. Show de bola. Esse é um tema que Vale ouro. Vale ouro e é difícil encontrar algo escrito nos livros, é difícil encontrar algo, como é que eu posso dizer assim, que realmente ensina, porque é só quem está no campo de batalha, é só quem está fazendo projeto estrutural que sente o quão importante que é a análise estrutural dentro de um projeto estrutural. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre o método Domine os Níveis. O método que o Luiz utiliza e ensina também, para resolver os problemas do projeto estrutural através da análise estrutural. Então, já pega o caderninho, anota aí, que, igual a gente falou, essas dicas valem ouro. E hoje vai ser boladão. É o método Domine os Níveis. Grava esse nome. Método Domine os Níveis. Mas, para a gente começar, Luiz, o que é a análise estrutural? Vamos lá. Lá na universidade, a análise estrutural ela é vista como diagramas, esforços, reações de apoio. Não sei se vocês lembram, e na arquitetura acho que também vocês viram, Sim. Que é a partir do carregamento da viga, encontra as reações de apoio, gera diagrama de esforço normal, esforço cortante, diagrama de momento fletor, e assim vai indo até encontrar as armaduras. Esse é um tipo de análise estrutural do elemento, digamos assim. A gente fazia por pilar, fazia da viga, fazia da laje, fazia do muro de arrimo. Só que quando a gente vai para o mundo real, quando a gente vai para a vida real, que a gente está realmente fazendo um projeto estrutural, só isso não basta. E a partir disso, a gente começa a analisar a estrutura como um todo. Então a gente une a viga, os pilares, as lajes, as fundações, e a gente precisa fazer uma análise estrutural de todo o conjunto. Na universidade a gente até faz lá os pórticos, onde eu tenho um engaste entre os pórticos, eu tenho um momento fletor que vai transmitir para uma outra barra, enfim, existe essa relação. Agora, na mão, é muito difícil da gente fazer uma análise estrutural porque eu tenho o pórtico como um todo, eu tenho como se fosse um 3D. Então a minha viga ela vai se apoiar em outra viga e essa outra viga ela vai apoiar em mais duas vigas. E dependendo, eu acho, a complexidade do projeto, o tamanho do projeto, eu acho que isso é muito mais complexo também, né? Porque não existe um padrão, não existe projeto padrão. Porque se a gente avaliar, tem pilar que está nascendo em cima de uma viga, que é uma viga de transição. Essa viga de transição está apoiada numa outra viga de transição, que vai para os pilares. E daí lá no pilar, tu chega lá no pilar e o carregamento do pilar chega na fundação e daí eu tenho uma excentricidade de cargas por conta que é uma divisa. Enfim, é uma turbulência, digamos, de esforços que estão acontecendo na estrutura que à mão é muito difícil de encontrar os resultados e resolver os problemas. Então a gente utiliza um método para fazer a parte de análise estrutural e que não é o que as pessoas estão achando que é o que é feito, digamos. Não é só olhar para o pórtico unifilar lá dentro do EBERIC, ou dentro do CPCAD, ou dentro do TQS. É muito além disso. Tá, Luiz, você comentou que precisa de um método para resolver esses problemas. Mas antes de ter esse método, Antes de você encontrar esse método que você utiliza hoje, como que você fazia? Como que você resolvia esses projetos através da análise? Se é complicado Sim. assim. Então, teve um
período, no início também, estava fazendo projeto estrutural e a gente não entendia, a gente estava Tentando se começando, encontrar ainda. começando a navegar, digamos assim. Aham. E a gente utilizava o método do vermelhinho. É o método que hoje as pessoas utilizam para fazer análise estrutural e resolver os problemas. Conta mais, que eu nunca ouvi falar desse método vermelhinho. É o método método vermelhinho. Eu vou explicar como é que é. Basicamente, a gente faz o lançamento da estrutura, faz o lançamento da concepção estrutural, lança as vigas, lança os pilares, carregamentos, aplica umas vinculações, o nó semirrígido, uma rótula lá, e vai lá e clica no botãozinho de processamento. Vai lá e processa a estrutura. Vai fazer o carregamento, vai analisar as grelhas, vai analisar os elementos, vai fazer o dimensionamento e vai aparecer os resultados. A partir disso, a gente vai lá e, beleza, agora eu vou verificar o que está acontecendo na estrutura. Vai lá, verifica as lajes passaram, vai lá, verifica as vigas estão passando, vai verificar os pilares e, tem o P1 lá que não está passando. E quando não está passando lá dentro do software, geralmente nos softwares, quando a gente vê algo vermelho, é porque deu ruim, ou amarelo, um alerta lá. Deu ruim, não passou, não dimensionou, ou está com um problema de deslocamento. E quando está vermelhinho, o que acontece? Geralmente o pessoal vai lá, olha para aquele elemento, que o pilar não passou, está vermelhinho, por isso que se chama... Método vermelhinho. Por isso que é o método vermelhinho, o elemento não passou. E a partir disso ele pensa, meu pilar está com 14/30, não está passando. Então eu vou aumentar, eu vou precisar aumentar. Vou colocar um 14/35, vou aumentar para 14/40, até esse elemento passar. E chega no momento que o elemento ele vai ser dimensionado a partir do momento que você aumenta a seção transversal dele. E é isso que as pessoas fazem hoje. É isso que geralmente acontece com quem está fazendo projeto estrutural. Aplica o método do vermelhinho, vai lá, processa a estrutura, vê o que está vermelhinho na estrutura e resolve o que está vermelhinho. A partir disso, a estrutura ela está resolvida. Tá, e o que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso é que, às vezes, o elemento ele não dimensiona, às vezes o elemento ele está vermelhinho, mas o problema não é ele. A solução para isso não é aumentar a seção transversal dele. Não é aumentar o pilar de 14/30 até passar. Porque a gente precisa fazer uma análise estrutural do conjunto como um todo. A gente não pode voltar, regredir no tempo e analisar o elemento. A gente não pode ir lá e analisar apenas o pilar. Tudo bem, ele está vermelhinho, ele não dimensionou, mas calma, relaxa. Então, digamos que a gente teria que fazer uma análise global da estrutura. De início, sim. De início é obrigatório fazer uma análise global da estrutura. Só que para fazer uma análise global da estrutura, aí a gente entra com outros problemas. Porque analisar o momento fletor, analisar o esforço cortante, analisar o esforço normal, torção, o que vai resolver no meu pilar lá na fundação que não está passando? Aí que a gente entra com um método. A partir da análise estrutural de uma forma global, a partir de uma análise estrutural sem olhar para o momento fletor, a partir de uma análise estrutural apenas olhando para os elementos, apenas identificando os elementos, apenas colocando, como é que eu posso dizer assim, responsabilidade para os elementos. É da mesma forma se a gente for parar para pensar uma família. Fica confuso, né? Eu falar assim. Mas vamos pensar o seguinte. O pai e a mãe, eles são elementos principais numa família. E eles são responsáveis pelos filhos, digamos assim. Vamos imaginar isso. Então, o pai e a mãe são responsáveis pelos filhos. Então, o pai e a mãe eles vão ter nível 1, digamos assim.
E os filhos eles vão ser nível 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Na estrutura funciona da mesma forma. Tá? A gente precisa separar a estrutura por níveis de responsabilidade. Quem é responsável por quem apoia em quem é, digamos assim, é um elemento mais principal na estrutura, quem que é o elemento mais responsável na estrutura. E a partir disso a gente faz uma análise estrutural, faz uma análise global de toda a estrutura e resolve o problema do pilar vermelhinho lá na fundação. Uhum. E como que surgiu esse método? Você já deu uma pinceladinha ali no que mais ou menos é o método domínio os níveis, acredito. Mas e como ele surgiu? É como se fosse virar uma chavinha assim, ó. Parece que veio assim uma luz. Eu tava numa consultoria de um projeto residencial, projeto estrutural residencial, numa residência de alto padrão, 500 a 600 metros quadrados. Eu não vou lembrar a metragem quadrada, mas era por aí. E essa residência, eram 2 níveis, e no nível do térreo nós tínhamos uma garagem, e essa garagem ela tinha um vão de 10 metros. Só que o pé direito da arquitetura, ele não tinha uma capacidade, digamos assim, para colocar uma viga de 1 metro, por exemplo, se fosse respeitar os 10% do vão. E no pavimento superior desse projeto estrutural, tínhamos pilares, quartos, tinha alguns balanços. Então, consequentemente, acima da garagem eu ia ter uma viga de transição, várias vigas de transição. E nós tínhamos um problema aí, porque nessa consultoria a resolução do problema era: preciso resolver os deslocamentos que estão acontecendo na minha garagem. Preciso resolver os problemas das minhas vigas de transição que não estão passando e que estão com flechas excessivas. Então, veja bem, além de nós aplicar o método para resolver tanto a parte de dimensionamento do elemento, a gente resolve também a parte de estado limite de serviço, que é a parte de deslocamento. Flechas, vibração, enfim. Enfim, estávamos lá na consultoria e nós passamos 3 horas nessa consultoria. E resolvemos o problema. Conseguimos resolver o problema. E, enfim, avaliando o caminho das ações, avaliando quem se apoiava em quem, avaliando os momentos fletores, chegamos numa solução sem interferir na arquitetura, sem mexer na arquitetura, e nós resolvemos o problema de flecha e resolvemos o problema de deslocamento também. E a partir do momento que eu saí da consultoria, eu falei, meu Deus, eu acho que a gente encontrou algo que... Porque assim, geralmente essas consultorias que o pessoal faz com nós é para resolver um problemaço, não é para resolver probleminha. E esses problemaços, na primeira impressão que a gente tem, é que vai ser impossível de resolver. E foi a sensação que eu tive quando eu vi aquele projeto. Eu olhei para aquele projeto, até um projeto do Diego lá do Rio Grande do Sul, que tem só casarão, é só coisa top. Fez uma parceria com um arquiteto lá, pelo amor de Deus. É só projeto pauleira. E a gente sempre vai fazendo as consultorias e auxiliando também o pessoal que está aplicando a metodologia. E chegou nesse projeto, eu olhei para o projeto e falei, cara, isso aí não vai dar para solucionar não. Vamos tentar, mas é bem difícil de solucionar. E, enfim, avaliando o caminho das ações, avaliando quem se apoiava em quem, o carregamento vem do pilar, vem da cobertura, chega no pilar, vai para a viga de transição, essa viga de transição ela se apoia em outro elemento, e assim nós fomos indo, nível por nível, lá de cima da cobertura, indo para os pilares, chegando na viga de transição, avaliando os pilares do pavimento térreo até chegar na fundação, e a gente começou a resolver o problema. A gente resolveu aquilo que parecia que não era impossível resolver. Enfim, resolvemos o problema e depois de fechar a consultoria, fechar o zoom, a captura de tela, eu pensei, cara, isso aí é muito louco, porque a gente conseguiu resolver a estrutura
sem olhar para o que estava vermelhinho. A gente resolveu a estrutura sem olhar para o elemento que não estava dimensionando. E aí eu comecei a pensar. Falei, tá. Eu comecei a lembrar. Como que a gente fez? Separamos a estrutura por níveis. Identificamos quem era responsável por quem. Identificamos qual que era o elemento principal da estrutura. E assim nós fomos indo. E automaticamente nós criamos um método nessa consultoria. Automaticamente nós criamos todo o método nessa consultoria. Só que era um projeto só. Você não sabia, na verdade, se aplicava a outros projetos? Não tinha noção porque, enfim, Foi algo que aconteceu na hora. foi algo que aconteceu na hora e eu pensei, cara, isso aqui funciona. Isso aqui nós víamos e encontramos uma solução para aquilo, sem olhar para o maldito vermelhinho. E, enfim, eu pensei, tô com os meus projetos aqui agora. E eu utilizava o método vermelhinho, mas fazia uma análise estrutural também. E eu pensei, vou aplicar isso nos meus projetos. E comecei a aplicar. Separar por nível, verificar as responsabilidades. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a partir disso, eu comecei a ter uma visão diferente de como que funciona a estrutura. Comecei a ter uma visão diferente do que mexer na estrutura. Tem noção que, às vezes, para passar um elemento, eu diminuo a seção de outro elemento? Bem contraditório, né? É totalmente contraditório. Às vezes, para diminuir o deslocamento da estrutura, lá de um lado, eu diminuo a seção de um elemento de outro lado. Uhum. E isso está muito relacionado a caminho das ações, isso está muito relacionado à rigidez dos elementos. E quando eu falo em rigidez dos elementos, eu estou falando de responsabilidade. Porque como que funciona hoje nos prédios mais altos que existem? Geralmente é utilizado núcleo rígido nesses edifícios. E esse núcleo rígido, ele é responsável por sustentar toda a edificação, resistir aos esforços de vento. Por quê? Porque ele é um elemento muito rígido. Então, consequentemente, ele se torna responsável por toda a estrutura. Então, consequentemente, esse núcleo rígido nessas edificações maiores, eles têm um nível de responsabilidade muito maior que os outros pilares. Muito maior que as outras vigas. E agora, qual que é o elemento mais responsável do que esse núcleo rígido? A fundação. A fundação é o elemento nível 1 da estrutura. E se eu fosse numerar, não seria esse núcleo número 1 ou a fundação número 1? A fundação seria o número 1. Só que aí que está a sacada. Porque eu não vou numerar todos os elementos da estrutura. Eu não vou sair numerando. Se eu fosse numerar todos os elementos, eu ia ficar nível 250. Não faz sentido. Então eu sempre vou numerar os elementos a partir de um problema que está acontecendo na estrutura. Sempre. E a partir do caminho das ações. Tá. Então, agora, explique para nós como seria realmente esse método domine os níveis. Como que a pessoa tem que numerar, como que faz para sair do método vermelhinho? A partir do método vermelhinho, você precisa identificar as responsabilidades, precisa identificar a partir, como é que eu posso dizer, aquilo que nós aplicávamos lá na universidade, de avaliar os diagramas do momento fletor, avaliar os esforços cortantes, é o que vai trazer os problemas. Porque os elementos eles são dimensionados a partir de momento fletor e carregamento, e torção, enfim. Então é esforço e elemento, esforço e elemento. Então, consequentemente, nós precisamos avaliar o esforço, se eu tenho um problema no meu elemento. O primeiro ponto é esse. Eu tenho um esforço e eu tenho um elemento. Se o meu elemento não tá dimensionando, eu vou avaliar o esforço. Essa é a primeira situação.
Agora, a segunda situação que nós precisamos aplicar é um conceito muito básico e que se aplica em qualquer coisa, que é o caminho das ações. Por exemplo, se nós avaliar o caminho das ações nesse pedestal com esse microfone, o meu microfone ele é um carregamento. Ele não é um elemento principal aqui nesse podcast. Quer dizer, o microfone é porque sem o microfone não ia ter o podcast, né? Mas, enfim, ele é um carregamento no meu pedestal aqui, no meu braço. A partir disso, eu tenho o caminho das ações nesse elemento aqui. Ele vem do microfone, passa para o pedestal, do pedestal vai para a mesa, da mesa vai para essa pequena viga de madeira aqui, dessa viga de madeira vai para os pilares e do pilar vai para a laje aqui do apartamento. Do pilar não, né? Do pé da mesa. Isso. Mas entende que é tudo pilar e é tudo elemento estrutural nessa vida? Nossas pernas são pilares, digamos assim. Então, a partir disso, a gente precisa entender o caminho das ações na estrutura. Só que aí que tá. Porque eu tenho o esforço, entendi como funciona o esforço. Eu tenho um elemento. O esforço, ele vai caminhar pelos elementos. E a partir disso, eu tenho vários tipos de esforços. Tem o carregamento de pessoas, tem cargas acidentais, que é de móveis, utilização. Eu tenho carga de vento. Eu tenho um carregamento de um impacto na estrutura. E cada carregamento, ele vai ter um tipo de caminho da ação, das ações na estrutura. Porque o vento ele vai se dissipar na fachada. Na fachada vai para a alvenaria, da alvenaria vai para as vigas. E como é um carregamento lateral, dessas vigas vai talvez para vigas internas da edificação, antes de ir para os pilares. E aí sim vai para os pilares e vai lá para a fundação. Diferente de um esforço, de um carregamento de utilização, de pessoas, de móveis. Aqui nós estamos diretamente sobre uma laje. Da laje vai para as vigas, das vigas para os pilares, dos pilares para as fundações. Tá, se a gente fosse numerar isso, então... Aí a gente já vamos chegar lá. Porque a numeração, ela não vai se dar na estrutura como um todo. A numeração, ela vai se dar a partir de um problema que eu tenho na estrutura. E aí, se a gente for falar de problemas, eu tenho 1000 problemas num projeto estrutural. Então, vamos pegar um exemplo de uma outra consultoria que nós aplicamos o método. Nós estávamos fazendo uma consultoria de um prédio de 6 pavimentos, no qual eu tinha uma divisa. Então, consequentemente, eu tinha um problema lá, porque fundação e divisa é para dar problema no projeto estrutural. Qual que era o problema? Qual que era o problema desse projeto? Ele tinha um deslocamento horizontal na direção da divisa. E não estava, digamos assim, não tinha nada vermelhinho. Estava tudo passando. Mas o meu coeficiente γ-z estava estourando. Minha estabilidade global da edificação estava instável. E eu precisava resolver isso. E a partir do método, nós aplicamos o método e resolvemos o problema de estabilidade global na edificação, separando a estrutura por níveis e sabendo o que resolver na estrutura. Eu tô super curiosa. Fala de uma É muito vez, louco, né? Como que é isso? Então tá, nessa estrutura, como que funcionou? Tá. Nós sabíamos que nós tínhamos pilares na divisa que estava gerando uma excentricidade muito grande lá embaixo. Essa excentricidade fazia com que a estrutura ela tombasse. Avaliando os níveis da estrutura, eu não poderia mexer em pilar, eu não poderia mexer na fundação, não poderia mexer na arquitetura, eu não poderia mexer nas vigas. E o carregamento estava tudo ok. Só que, pensa comigo, se eu não posso mexer no pilar, não posso mexer na fundação, que é os níveis lá embaixo. A fundação era nível 1, o pilar era nível 2. Aí as vigas nível 3, as lajes nível 4, o carregamento nível 5. Então, nós estamos subindo pelo caminho das ações. Só que eu estava com um problema lá na fundação da divisa, apenas de um lado da edificação. E
nesse projeto nós estávamos utilizando laje treliçada. Então, ó, muito louco, né? Totalmente normal. O que acontece? Sabendo que os pilares, a fundação é responsável pelo pilar. O pilar é responsável pelas vigas. A viga é responsável pela laje. E a laje é responsável por quem? Por ninguém. Pelos carregamentos. Falando em laje treliçada, a laje treliçada ela funciona com as vigotas, que basicamente são várias viguinhas, pequenas vigas. Dependendo da direção da laje, um carregamento vai mais para um lado, um carregamento vai mais para o outro. Porque numa laje treliçada eu só tenho carregamento onde eu tenho o apoio das vigotas. O apoio das vigotas, ele estava carregando as vigas e as vigas estavam carregando os pilares estavam carregando as fundações. Mas eu não podia mexer na fundação, não podia mexer nos pilares, não podia mexer na viga e não podia mexer no carregamento. Porque o carregamento já estava ok, já tinha carga de utilização, estava tudo certinho, já tinha carregamento de parede. Mas eu poderia mexer na direção da laje. No posicionamento das vigotas? No posicionamento das vigotas. Aqui, ok. Por quê? O carregamento, nesse caso, nesse projeto, ele era um elemento que, das lajes, no caso, a laje era um nível muito acima de responsabilidade na estrutura. Eu não poderia mexer. E eu não tinha problema na estrutura referente a dimensionamento. Então eu não tinha um vermelhinho lá na estrutura. Eu tinha um problema de deslocamento horizontal. Esse deslocamento horizontal fazia com que a estabilidade da estrutura se tornasse instável, digamos assim. E eu precisava diminuir isso. Mas eu não podia mexer em seção de pilar, enfim. O que nós fizemos? Identificamos os níveis e fomos tentando mexer, tentando interpretar, tá, o nível 6 da minha estrutura, que seria lá o carregamento, nível 7, o último carregamento, eu não poderia mexer porque estava ok. A laje, por que se eu mudar a direção da laje vai interferir na estabilidade global da edificação? Não faz sentido. Só que se eu avaliar o caminho das ações, que a laje ela vai se apoiar nas vigas, das vigas dos pilares, pilares de fundação, eu posso fazer com que o carregamento não vá para a divisa. Eu posso fazer com que o carregamento das lajes vá para o outro lado. E aí agora a gente entra naquela relação de, se você vai utilizar a laje treliçada, você tem que sempre utilizar a vigota na menor direção. Bolufa nenhuma. Não funciona assim. Porque a partir da análise estrutural é que você vai identificar o que é melhor, não para o elemento. Você não vai analisar laje apenas com laje. Você não vai analisar a viga apenas com viga. Tem outros elementos na estrutura que precisam se comportar em conjunto. Então, nesse caso, mudar a direção das vigotas, deixar elas na maior direção e deixar elas paralelas à divisa fazia com que o carregamento se inclinasse, digamos, mais para o centro da edificação. E como eu tinha carregamento das vigotas mais para o centro da edificação, a minha estabilidade global melhoraria. Não deslocava a estrutura em direção à divisa. Então, nós aplicamos o método, fomos verificando os níveis da estrutura, até chegar ao ponto de que, ok, vou mexer na vigota para o carregamento não ir para o lado da divisa e eu ajustar a minha estabilidade global. Só uma pergunta. O que tem de diferente entre o método de análise global e o método domínios níveis? Porque esse é um método. Essa aplicação que nós temos agora é uma aplicação muito simples. Porque eu não mudei, digamos. Por exemplo, eu fui para análise global, fui para o caminho das ações de uma maneira padrão. Laje, viga, pilar, fundação. Laje, viga, pilar, fundação.
Agora, tem estrutura que é laje, viga, 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 pilar, viga, fundação. Eu tenho 1 milhão de vigas de transição. Eu tenho o pilar que está tracionado. E que meu carregamento ele vai para um pavimento, volta para o pavimento superior e aí sim ele vai para a fundação. E aí tu vai fazer uma análise global avaliando o pórtico unifilar e você não vai conseguir interpretar isso. Porque para quem quer atuar com projeto estrutural residencial, entendam que não existe padrão. Não existe quadrado, não existe pavimento igual, não existe uma fachada reta. Vai ter balanço, vai ter pavimento que as paredes não vão alinhar, vai ter pilar nascendo em viga, vai ter viga de transição, vai ter um balanço gigante lá na fachada por conta da arquitetura. Vai ter um monte de situação que o caminho das ações vai ficar muito confuso. Você não vai mais conseguir interpretar, ok, o carregamento chegou nessa viga aqui. Dessa viga aqui ele se apoia na outra viga. Mas eu não sei se a outra viga ela está se apoiando nessa aqui ou se essa aqui está se apoiando lá. E daí aquela lá está indo para outra viga de transição. Mas daí a parede ela está se apoiando na laje, vira uma confusão. Digamos que com análise global, dependendo do tamanho e a complexidade do projeto, fica difícil de interpretar e encontrar a solução para esses problemas. Fica difícil porque o caminho das ações ele sai do padrão. E o método domínios níveis vem para resolver isso, para reajustar o caminho das ações, para reavaliar quem é um elemento principal, para você conseguir identificar assim, ok, essa estrutura está confusa. Eu não estou conseguindo visualizar o caminho das ações direito aqui. Então eu vou aplicar o método para mim conseguir visualizar. Para que eu tenha clareza do que está acontecendo na estrutura. Para que eu realmente consiga interpretar o caminho das ações nessa estrutura. Então até agora eu dei exemplo de uma estrutura convencional. Uma fundação indivisa, um prédio de 6 pavimentos, uma estrutura convencional. Tem pavimento tudo igual. Agora, essa primeira consultoria que nós encontramos o método, digamos assim, nós ficamos 3 horas em cima da estrutura, de um sobrado, de 2 pavimentos. 3 horas para resolver uma viga, para resolver uma flecha. E o problema não era de não saber o caminho das ações. O problema era que eu tinha várias vigas de transição e que era muito, olhando para a estrutura, olhando para o pórtico unifilar, era muito difícil de interpretar. Tá, quem está se apoiando em quem aqui? O carregamento está indo para onde? Quem que é responsável por apoiar quem? Em quem que eu tenho que mexer aqui? Se todos os elementos estão passando e a flecha não está. E aí nós chegamos numa solução de que o pilar ele estava se apoiando em uma viga e essa viga ela tinha uma inércia que não precisava. Essa viga ela tinha um tamanho que não precisava, porque nós precisamos entender que pilar, viga, laje, eles têm peso próprio. Se eles têm peso próprio, eles se tornam um carregamento para outro elemento. Então, consequentemente, talvez esse carregamento do peso próprio do elemento, ele se torne um problema para outro elemento, lá na frente. Então, ok, separamos por níveis. Fundação era nível 1, aí pilar nível 2, aí a gente chega na numeração das vigas, né? A viga 230 é nível 3, a viga 232 é nível 4. E assim a gente vai jogando esse jogo de níveis. Para aí sim, ok, estou com um problema de deslocamento em todas essas vigas aqui. Só que qual viga que está se apoiando na principal? Qual que é a viga principal aqui? Aí a gente entra naquele conceito de que o carregamento, as cargas em qualquer estrutura, ela quer ir o mais rápido possível até as fundações. O carregamento ele quer ir o mais rápido possível até as fundações. E ele vai o mais rápido possível até as fundações.
É a mesma coisa tu jogar um objeto do ar aqui. Ele vai cair por conta da gravidade. Ele não vai, vou dar uma volta, vou fazer um zigue-zague no ar antes de ir pro chão. Não vai funcionar. Ele vai diretamente. E quando eu tenho um carregamento de um pilar em cima de uma viga de transição, esse carregamento ele vai se dividir, dependendo das inércias, dependendo das distâncias. Agora, ele vai para qual lado? Vai para o lado que vai ser mais rápido chegar até na fundação. É como se as cargas elas tivessem uma vida própria. Vou ir para lá porque lá é mais rígido. Digamos que se eu tenho uma viga. Digamos que eu tenho uma viga aqui. Tá. E um pilar aqui. Certo. Para quem tá no Spotify não vai conseguir ver. Mas corre pro YouTube e vê o vídeo que a Helena tá com uma caneta na mão, tá mostrando o dedo para mim. Tenho até medo disso, mas eu acho que não sei se é o que eu entendi ou não. É isso aí. Tô com uma viga e aqui é meu pilar. Uhum. E tô com carregamento. Você falou que o carregamento tenta ir o mais rápido possível até a fundação. Uhum. Então, digamos que esse carregamento percorreria esse menor vão da viga? Se eu tivesse um outro pilar aqui, tu diz? Na extremidade? Eu tenho que ter dois pilares para a carga ter opção, digamos. Tá, aqui. Isso. Se eu tenho um carregamento, digamos, Aqui onde tá a minha mão. mais próximo de um pilar, automaticamente aquele pilar ele vai ser mais carregado. Só que, querendo ou não, eu preciso dividir uma certa quantidade, digamos assim. É igual a gente vai... lembra que eu comentei? A parte de fazer o dimensionamento do elemento em si é muito importante. Quando a gente calculava as reações de apoio nas vigas, se o carregamento estava um pouco mais para a direita, o meu apoio móvel lá, B, ele ia ter uma reação de apoio maior do que o lado A. E basicamente funciona assim. Só que nessa análise estrutural que nós fazíamos lá na universidade, nós não tínhamos seção transversal para avaliar. Qual que é a diferença, por exemplo? Eu tenho um apoio central. Eu tenho uma viga de 2 metros, um apoio central, exatamente central, mas eu tenho um pilar de 14 por 30 numa extremidade e eu tenho um pilar de 14 por 1 metro na outra extremidade. Consequentemente, o carregamento ele vai tender a ir para o elemento mais rígido. E dependendo do posicionamento dos pilares, dependendo a inércia dos pilares, tem pilar que vai tracionar. Tem pilar que vai subir, até mesmo com o peso próprio dele. Dependendo a posição dos outros pilares, dependendo a rigidez, ou seja, a seção transversal dos outros pilares, vão fazer com que esse pilar menor não é nada, ele vai subir. E se bobear, até a fundação dele sobe junto. E isso é muito difícil de interpretar apenas olhando para a análise estrutural. Porque eu tenho que avaliar a seção transversal. Eu tenho que avaliar que tipo de armadura. Eu tenho que avaliar que vinculação que está sendo utilizada nos apoios. Se é um engaste, se é um nosso semi-rígido, se é uma rotulação. Então, existe uma relação de que não é apenas o caminho das ações. O carregamento veio aqui e eu tenho essa distância. Dessa distância ele vai se dividir e vai para os pilares. Não, porque se um pilar ele for muito maior do que o outro, a carga vai tender a ir ao elemento mais rígido. A carga vai tender a ir... É a mesma coisa no núcleo rígido que nós estávamos falando antes de edificações altas. Por que ele é grande? Por que ele é rígido? Porque o carregamento do vento, quando bate na fachada, automaticamente vai para o elemento mais rígido. E os outros pequenos, eles não vão sofrer com isso. Eles vão só redistribuir aquela força. O carregamento para o elemento mais rígido. É como se estivéssemos aqui num grupo de amigos e vem um outro cara para querer brigar com nós. Ele vai falar, não, tu é o mais fortão da equipe, tu vai lá e vai brigar com ele. Tu é o cara mais forte aqui, tu vai lá e dá um pau nele. Tipo, é uma dinâmica meio que... Como é que pode? Tem vida própria, sabe? É lógico até que se pare para pensar nisso, né? Porque é muito difícil tu olhar, por exemplo, em volta de nós aqui a gente tem uma estrutura.
E daí eu tenho pilar de 14 por 30 e eu tenho um pilar lá de 1 metro. Por que que eu tenho essa diferença? Por que que eu não coloco um pilar igual? Mas às vezes é uma relação de jogar com a rigidez, jogar com o método dos níveis, para quem sabe qual que é o método dos níveis, para quem aplica isso, e sai do vermelhinho. Agora, veja bem. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem é do método vermelhinho e a partir de hoje não é mais, vai ser do método domine os níveis. Comenta aqui se você está no YouTube nos acompanhando. Se fez sentido isso para você também. Deixa um comentário aqui pra gente contando. Não vou ser mais método vermelhinho, vou ser método domine os níveis. É a mesma coisa assim, ó. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho 4 pilares numa edificação e vamos supor que eu tenho um problema no meu pilar pequeno. Tenho 4 pilares na edificação. 2 dos 4 pilares é 14 por 50. E os outros 2 são 14 por 30. Vamos imaginar um quadradinho aí. E eu estou com o meu pilarzinho vermelhinho. O meu menor pilarzinho lá, ele tá vermelhinho. O que que eu vou fazer nessa estrutura? Sem olhar para o carregamento, tá, gente? Vamos fazer um jogo aqui mais sensato. Sem olhar para carregamento, senão vai ficar muito difícil. Tô com o meu pilarzinho lá, que ele tá vermelhinho. E eu tenho os 2. Não, ou um só. Tô com um problema ali. E eu preciso solucionar isso. Se eu for aplicar o método dos níveis, de um contexto de caminho das ações, eu vou identificar que os 4 pilares, eles basicamente são do mesmo nível. Só que eu não estou olhando para a seção transversal ainda. Aí eu penso, ok, então agora eu vou aplicar a regra da rigidez também. Se os meus pilares maiores... vamos dizer aqui que os pilarzinhos eles estão com um problema de tração. Eles estão com um problema de tração. O que eu posso fazer? Eu tenho que aumentar o carregamento. Beleza, então tu coloca mais 2 sacos de cimento lá na estrutura e deixa lá para sempre e que o pilar não vai ter problema. Não. Porque se eu avaliar a rigidez dos elementos e se eu avaliar o método, os pilares eles são mais principais do que o pilarzinho. O pilarzão é mais principal do que o pilarzinho, porque ele é mais rígido. Só que, se eu avaliar também o método da rigidez, e se eu diminuir a rigidez do pilarzão? O que vai acontecer com essa estrutura? Automaticamente eu vou redistribuir um carregamento lá para o meu pilarzinho. E se eu aumento a carga de compressão do meu pilarzinho, ele vai tender a passar. Porque pilar foi feito para comprimir. Pilar foi feito para comprimir. As armaduras que tem dentro do pilar é para resistir a um esforço de flexão, para resistir uma flexocompressão, para resistir um esforço de momento fletor. Se eu aumento o carregamento nele, ele vai tender a resistir mais os esforços. Então, se eu fosse pelo método dos vermelhinhos aqui, eu iria aumentar a seção dele. E esse elemento ele ia passar por conta do seu peso próprio. Agora, se eu identificar os níveis de responsabilidade na estrutura e verificar que o meu pilarzão ele está sendo responsável por os outros elementos e eu estou com um problema de tração, e avaliando o caminho das ações, eu tenho que pensar, cara, se o meu pilar lá do canto está tracionando, ou eu tiro ele para de me incomodar, ou eu reduzo o carregamento que está acontecendo aqui desse outro lado, para que ele se torne mais carregado. Então, automaticamente, ele vem a ser dimensionado. Só que é um jogo de cada caso. Então, entende? digamos que pelo método vermelhinho, como você resolveria a tua estrutura? Você aumentaria a seção do pilar, pelo método vermelhinho. Isso, e pelo método domine os níveis, você entende como a estrutura funciona, diminui a seção do elemento maior para ter mais carregamento no que está tracionando. Exatamente. Para redistribuir melhor esses carregamentos. Exatamente.
Eu começo a interpretar a estrutura de uma maneira. A outra maneira do vermelhinho, às vezes eu até posso utilizar a análise estrutural. Só que se eu não identificar a estrutura por níveis, não identificar a estrutura por responsabilidades, olha que palavras que não é da engenharia, né? Mas se eu não fizer isso na estrutura, talvez eu vou me tender ao erro. Talvez eu vou errar na decisão da otimização desse projeto estrutural. Então, além disso, o método ele vem para que você tome a decisão correta. Ele vem para que você tenha uma clareza num contexto geral da estrutura. Ele vem para que você realmente resolva o problema da estrutura. E saiba, eu acho, né, o que está acontecendo na estrutura. E saiba o que está acontecendo. Porque às vezes só vai lá aumentando seção, coloca mais aço, mais não sei o quê. E fica uma estrutura cara para o cliente. Você não tem domínio, talvez, do que está acontecendo realmente ali para resolver aquilo. E sabe uma outra coisa que acontece? Agora tu me fez lembrar de algo. Às vezes a gente tem a relação de estrutura cara ou barata pela taxa de aço. E eu tenho uma taxa de aço na minha estrutura, por exemplo, de 80 quilos por metro cúbico. Então é uma estrutura que é cara. E se eu tenho uma relação de aço de 60 quilos por metro cúbico, então é uma estrutura barata. Agora, veja nesse exemplo que nós damos agora. Se eu estou com um elemento estrutural que ele tem 14 por 30, ele tem 4 barras de 10, digamos. Se eu aumentar a seção transversal desse elemento, eu estou aumentando concreto. E aço eu não estou mexendo. Só que eu estou aumentando concreto. E eu não... ok. Então eu aumentei a seção transversal do elemento. O elemento ele dimensionou. Só que lá na minha relação de quilo por metro cúbico, eu estou aumentando o metro cúbico, então, consequentemente, eu estou reduzindo a taxa de aço. E eu tenho a impressão de que a estrutura está ficando mais econômica. Sendo que você está colocando mais material, está colocando mais forma. A armadura não mudou. Tu está aumentando a seção transversal. E inconscientemente você olha para a taxa de aço, para o consumo de aço, e o consumo de aço está diminuindo. E você acha que a sua estrutura está ficando mais barata, onde na realidade ela está ficando mais cara. Aí os caras vão lá, fazem um projeto estrutural e aumenta a seção das coisas. Nossa, minha estrutura agora ela está barata, porque o consumo de aço diminuiu. Não, o consumo de aço continua o mesmo. Você aumentou a seção transversal dos elementos. Então a relação de quilos por metro cúbico consequentemente vai diminuir. E você está sendo enganado por você mesmo. Sem palavras. Fechou? Era isso, Luiz? Mais alguma coisa? Eu super aprendi nesse podcast. Achei bem legal. Por mais que eu não faça projetos estruturais, né? Mas eu achei bem bacana essa outra visão, assim. A engenharia, projeto estrutural, para quem realmente quer atuar, é esse jogo. É o jogo de análise estrutural, o jogo de avaliar os elementos, o jogo de entender a seção transversal, o jogo de entender rigidez. Ok, aquele elemento ele é mais rígido, esse elemento é mais rígido. Se eu aumentar a rigidez no apoio, o que vai acontecer aqui do outro lado? É um jogo, mas é muito bom olhar para a estrutura, identificar pelos níveis, saber qual que é o problema, resolver esse problema a partir de algo que você estava habituado a fazer. Eu utilizava o método do vermelhinho. Eu era assim, eu fazia dessa forma. Olhava para o elemento lá que estava vermelhinho e saía aumentando a seção até ele passar. E eu não olhava para o contexto geral. Eu não olhava para os outros níveis de importância da estrutura. Quando eu apliquei o método no prédio de 6 pavimentos lá, que a gente ajustou a estabilidade global da edificação, apenas mudando a direção das lojas, eu falei, é isso aqui mesmo. Isso aqui funciona. Isso aqui
resolve problemas. Preciso compartilhar. E eu preciso compartilhar e eu preciso ensinar o pessoal a fazer isso. Bacana, legal. Espero, então, que você que acompanhou esse Estrutural Cast, tanto pelo Spotify como no YouTube, aplique também. Espero que esse conteúdo, né, seja válido, traga resultados, que seja bom aí para os próximos projetos. E tem a hashtag do podcast. Adivinha qual que é o nome Não da sou hashtag? método vermelhinho. Não, vamos. Gente, ó, eu tenho que patentear esse nome, hein? Se alguém ficar falando do método domínios níveis por aí, fui eu que inventei essa parada aí. Então, não vem com essa de que isso aqui já existia, porque é só dos alunos domine. Já começa por aí. Os alunos domine, eles têm um método lá, tem as aulas para assistir, sabe como é que funciona. Então, domine os níveis. É o nosso método, nós criamos essa parada e, enfim... Vem dando certo. Vem dando certo e vem dando resultado. Tem aluno que já está aplicando. O Diego mesmo, depois da consultoria, nos outros projetos, ele falou, cara, tô aplicando isso aqui, tá funcionando por aqui também. Tá funcionando. A galera tá ficando maluca. Então, a hashtag de hoje é... Domine os níveis. Isso aí. Se esse episódio fez sentido para você, comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal. E eu sou Eliana Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. E esse foi mais um Estrutural Cast. E se você ficou até o final, do dia 25 ao dia 29 de janeiro, vai rolar a jornada do projeto estrutural, tá? Onde nós vamos explicar um método. Vamos explicar um método de concepção estrutural também, um método de otimização de um projeto estrutural. Então, se você é engenheiro civil ou está se formando e você realmente quer atuar com um projeto estrutural residencial do dia 25 ao dia 29 de janeiro de 2021, jornada do projeto estrutural. Se inscreva, o link está lá na bio do Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. Eu sou Eliana Batista. Falou, até mais. Até mais.